Bom dia, senhoras e senhores inscritos nesse canal. Hoje é terça-feira, 28 de abril de 2020, e eu gostaria de compartilhar com exclusividade nesse canal uma matéria extraordinária que saiu no Financial Times, a Gig Economia. O título diz que quando o seu chefe é um algoritmo. Então tá aqui a matéria do Financial Times, está aí a foto de um motofretista, né, fazendo protesto lá em Londres. A matéria assinada por Sarah O'Connor, uma matéria extraordinária que fala de algoritmo, vínculo de emprego, a fala de Frederick Taylor, que é o considerado o pai da administração moderna. E ele desenvolveu lá um trabalho exaustivo, pesquisador, engenheiro americano, e que aplicou seus conhecimentos na Ford, em diversas empresas, e o que propiciou que as empresas então se transformassem em grandes corporações multinacionais e transnacionais. Na época que foi no 1911, no início aí do século XX, né? Ele publicou vários artigos e os sindicatos estavam contestando lá a pesquisa dele, porque ele começou a cronometrar, inclusive, o tempo que os trabalhadores gastavam para poder desempenhar as tarefas, e esse negócio era, assim, estressante, né? E muito sacrificante para o ser humano, né? Para o trabalhador que assumiu uma postura meio mecanizada. Então, há um contraponto a esses estudos ao trabalho de Frederick Taylor, que é sempre citado aí nas peças de sentenças judiciais, né? O Taylorismo. É que Charles Chaplin fez aquela sátira, né, de tempos modernos, em que ele sai lá, quando apita o sinal lá para poder encerrar o expediente, ele sai lá pro pátio afora, torcendo a ferramenta, reproduzindo o gesto, né, que o trabalhador fazia ali na linha de montagem. Então é uma matéria extraordinária que eu vou tentar colocar aqui no rodapé do vídeo. Vou colocar aqui o título da matéria em inglês e vou tentar colocar aí a versão traduzida para o português. Então aqui diz o seguinte: tem um Iran Siddiqui aqui, que é um trabalhador plataformizado lá de Londres, que diz assim: eles nos fazem sentir que podem apenas nos usar e nos destruir e criar novas ferramentas, né? Então, esse aqui é um dos líderes do protesto, estava fazendo protesto lá na porta da Uber, lá em Londres. Então, os plataformizados nada mais são do que fantoches na mão desses algoritmos. Gerenciamento algoritmo, conheça a rebelião algorítmica. Então, veja bem, o gerenciamento algoritmo resolve um problema: como instruir, rastrear e avaliar uma multidão de trabalhadores casuais que você não emprega, para que eles ofereçam um padrão responsivo, contínuo e padronizado serviço. Londres mostra que alguns dos trabalhadores estão começando a se irritar com as contradições de serem seus próprios chefes, o que é uma falácia de Uber, né, que proliferou aí para os demais aplicativos, mas administrados com firmeza pelos smartphones nos bolsos. Eles podem ser livres para escolher quando trabalhar, mas não como trabalhar, ou crucialmente quanto são pagos. Então isso é uma grande mentira, né, que aos poucos vai caindo por terra. Fazendo uma referência ao Deliveroo aqui, a matéria diz o seguinte: o algoritmo compara o desempenho de cada mensageiro, né, de cada motofretista, com sua própria estimativa de quão rápido eles deveriam ter sido. Os documentos apresentados como parte de um processo no Tribunal do Trabalho instaurado pelo sindicato contra a Uber em Londres inclui um e-mail enviado ao motorista James Farrar em maio, parabenizando-o por uma classificação média acima de 4.4. Continuaremos a monitorar sua classificação a cada 50 viagens e enviaremos um e-mail se a classificação das últimas 50 viagens ficar abaixo de 4.6. Isso aqui é pura subordinação, um dos elementos que compõem o vínculo de emprego. Gerenciamento algoritmo
pode parecer o futuro, mas tem ecos estranhos do passado. 100 anos atrás, uma nova teoria chamada gerenciamento científico varreu as fábricas da América. Isso aqui é de Frederick Taylor. Então, esses algoritmos, nada mais, nada menos, essas plataformas, nos fizeram voltar lá à Revolução Industrial do século XVIII e século XIX, dada a tamanha exploração da mão de obra. Para Jeremias Prassal, professor de Direito da Universidade de Oxford, as técnicas de gerenciamento algoritmo da Uber e do Deliveroo são o Taylorismo 2.0. Os algoritmos estão fornecendo um grau de controle e supervisão que nem os tayloristas mais endurecidos jamais poderiam ter sonhado, disse ele. Então, uma crítica ferrenha aqui, né? Porque Taylor até então foi considerado o cara que estava então massacrando os trabalhadores nas fábricas, né? Nem todo mundo compra a ideia de que algoritmos tratarão as pessoas de maneira justa. Olha bem, hein? Você não pode levar isso a sério, diz Guy Standen, professor de estudos de desenvolvimento da Escola de Estudos Orientais e Africanos da Universidade de Londres, que escreve sobre trabalhos precários. Entre aspas, a mesma regra aplicada a todos pode ser mais desigual que o julgamento humano sutil. Não seria melhor pagar as pessoas mais pelo tempo em que elas são realmente produtivas? Ele pergunta, e isso que o Uber faz. Eles não pagam as pessoas por ficarem sentadas no carro quando não há ninguém no veículo. Ou seja, motorista que fica aí 3, 4 horas parado no estacionamento, né? Está à disposição da empresa e não está sendo remunerado, mas está trabalhando, o que é um absurdo total, né? Veja bem, eles ganham flexibilidade, mas arcam com o risco financeiro assumido. Ou seja, você assume, né, todas essas perdas aí por ficar à disposição sem ter chamadas. Então, esperar sem pagar quando a demanda for lenta. Então, quando você fica esperando, você é que está bancando essa operação aí. Com relação ao Deliveroo, novamente aqui, eles estão tratando você como um funcionário. Então, como eles podem dizer que é trabalho autônomo? Aqui cita as várias formas de controle do aplicativo sobre o motofretista. Ele sente como se Deliveroo tivesse todo o poder de um empregador, mas nenhuma responsabilidade. Ou seja, a plataforma não tem responsabilidade nenhuma, né? Eles argumentam que os algoritmos dessas empresas exercem tanto controle sobre os trabalhadores que eles são realmente empregados aos olhos da lei e, portanto, devem a salários mínimos por hora, salário por doença, férias, a 13ª, o que eu venho defendendo aqui há algum tempo. Esse é o núcleo do argumento que o escritório de advocacia Leigh Day apresentou em nome do sindicato GMB contra a Uber, que foi ouvido em um tribunal do emprego em Londres. Logo, logo essa situação vai ficar sacramentada lá na Inglaterra. Enquanto isso, aí vem falando dos formuladores, dos canalhas, dos formuladores, né, de leis, né, de políticas, eles ficam confusos. Aí citam um americano aqui, um tal de Robert Rubin, ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, resumiu seu dilema em uma recente discussão sobre o projeto. Sobre a economia gig, a questão é como proteger os trabalhadores e ao mesmo tempo conquistar e colher os benefícios da mudança e da inovação. Eu tenho a resposta para esse imbecil desse Robert aqui. Queria dizer que é só colocar a mãe dele para entregar pizza no Uber Eats aí durante 6 meses, que aí ele vai ter a resposta. Para finalizar aqui, os algoritmos fornecem oportunidades fantásticas para a exploração voraz de pessoas que já estão no fundo do mercado de trabalho. Eles podem monitorar e garantir que pagam apenas pelo tempo que realmente querem pagar e, no entanto, tem pessoas disponíveis o tempo todo aguardando a chamada. Como Uber e Deliveroo,
ele confiava no poder de seu sistema para fornecer aos consumidores coisas melhores e mais baratas e acreditava que isso acabaria com todas as objeções. Então eles usam isso aqui, né? Tarifa barata, no caso aí das caronas, né? Para poder atrair a simpatia do público, né? Numa plataforma disruptiva, moderninha, né? Que agrada o público, mas que ferra com o trabalhador. Então, a funcionário plataformizado, você nada mais é do que um fantoche na mão dessas milícias digitais. Durma-se com a barulhada dessas. Se você gostou do vídeo, mesmo que ele tenha passado de 10 minutos, deixe seu like. A quem ainda não se inscreveu, por gentileza que o faça. Bom resto de terça-feira.